Deixa eu trocar de apresentação aqui, só um instantinho. Que eu vou colocar na apresentação que a gente fez. Então, baseado nisso, nós lá na Liga da Farmacologia, LaFarm, nós fizemos esse trabalho. Eu já vou botar aqui na tela para vocês verem. Espera aí. Isso. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Nós fizemos um questionário que deu origem a essa apresentação aqui. Já vai iniciar. Espera aí. Espera aí. Estou fazendo errado. Aqui, pronto. Que deu origem a esse trabalho, essa apresentação, que são os estimulantes farmacológicos. Por quê? Todas essas as regiões cerebrais, vocês viram isso em neuroanatomia, depois neurofisiologia, vocês viram que as regiões cerebrais, elas se comunicam, tá certo? Pelas múltiplas sinapses, os múltiplos neurotransmissores. E existem, aí depois eu posso fazer tem uma aula no canal, que depois vocês podem assistir, uma aula que eu coloquei lá, já há algum tempo, que é sobre memória e aprendizado. Tem parte 1, parte 2. Tá? Desde que começou a se entender que o cérebro, lá com Galeno, no século I, que o cérebro era o território da alma e das emoções, porque até então achava-se que era o coração. Os egípcios achavam que era o coração. Então, desde Galeno, que era médico, mas na época de Galeno não podia se estudar anatomia Isso, João. Deixa eu ver, o João aqui falou. Isso aí. Exatamente. Eu já vou comentar dessas substâncias em tratamento particular de alguns transtornos, principalmente transtornos do espectro da ansiedade, como pós-traumático. Eu vou falar basicamente do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Mas vamos lá. Então, desde o Galeno era médico, mas ele não podia fazer autópsia, por exemplo, estudar anatomia em cadáveres humanos, que a Igreja Católica proibia. Né? Não só a Igreja, mas a moral da época proibia isso. Então o que ele fazia? Ele estudava em animal, ele estudava em porco, por exemplo. Mas ele errava muito, porque ele tentava fazer paralelo e não... Até o dia que ele decidiu ser médico dos gladiadores. Então aí era estudo, né, puro, porque aqueles caras vinham trucidados da batalha, ele tratava eles, mas aproveitava e estudava um pouquinho de anatomia. Então ele foi começando a entender que aqueles indivíduos que vinham da batalha com lesões, sobreviviam e tinham lesões cerebrais, eles apresentavam alterações de comportamento. Fosse, dependendo, claro, depois se entendeu que dependia da região do cérebro. Mas isso só foi se entender com a frenologia. Tá? O Franz Gall e a coisa mais... Aí já no século XVIII. Mais para frente. Bem, dá um salto, né? Da Vinci teve uma contribuição muito importante. Da Vinci foi o primeiro a desenhar, estudar anatomicamente, desenhar. Aí ele já tinha como estudar anatomicamente o corpo humano e desenhar... O que a gente conhece hoje são os ventrículos. O primeiro desenho mesmo anatômico perfeito de como era foi Da Vinci. Então, a coisa foi evoluindo, os estudos foram evoluindo. Então, quando chega na frenologia, eles primeiro chutaram que as regiões eram... Cada região, que não tinha comunicação, e cada região representava alguma coisa. Só que foi tudo chute. Por exemplo, o cara tinha um calombo na testa e estava relacionado à conjugabilidade dele. Então ele era um cara
ou, sei lá, ou amizade. Então, se o cara tinha um galo aqui, é porque ele tinha uma deficiência em amizade com outros. Isso é verdade. Tinham consultórios craniométricos, pra vocês terem uma ideia. Porque sempre também tentou se levar vantagem e ganhar umzinho com aplicabilidade, mesmo que estapafúrdia, mas na época não era. Os caras acreditavam naquilo. Então eles acreditavam que você avaliando, se o cara tivesse um ressalto na testa aqui nessa região, era a região da amizade, então ele era um péssimo amigo, por exemplo. Até entenderem que sim, o cérebro tinha separações, cada região tinha uma particularidade, mas elas se comunicavam. Então, com isso, chegamos a situações em que tem regiões do cérebro que estão relacionadas a emoções, regiões do cérebro estão relacionadas à memória, aprendizado, regiões estão relacionadas a apetite, tudo isso. Né? A reações ao meio externo, controle motor, equilíbrio, tudo que a gente já estudou na anatomia, na fisiologia, que vai estudar ainda, está tudo ali. Era isso mesmo. Então, as substâncias que atuam no cérebro e que, por consequência, alteram esse equilíbrio cerebral fino, elas vão provocar mudanças de comportamento, positivas ou negativas. Por vezes, muito mais negativas do que positivas. Né? Em cima disso, como as anfetaminas são substâncias estimulantes centrais, o uso delas começou a mostrar, de início, que elas têm uma particularidade em determinadas regiões, são as regiões do sistema límbico, que está relacionado à memória, e o aprendizado e emoções positivas por um período de tempo. Isso se disseminou, principalmente no meio acadêmico, e aí os alunos, vocês, não vocês, mas os alunos, vocês depois, se quiserem, podem dizer se já utilizaram ou não esse tipo de substância para essa prática. Começaram a utilizar isso como estimulante, não de forma prescritiva. Porque as anfetaminas, elas foram, então, produzidas lá em 1887 pelo Lazar e Delenor, como estimulante, e foi de início, tinha lá o tratamento da asma, tinha umas aplicabilidades, porque são agonistas adrenérgicos, ainda que indiretos. Mas o que começou a se ver? Que durante a guerra, ela podia ser utilizada para diminuir a fadiga, fome, estimular o indivíduo, tá certo? Ele de início, com o uso dessas substâncias, ele apresentava todo um comportamento de resposta mais precisa ao ambiente. Durante a guerra isso foi usado. Era, exatamente. Não só nos pilotos, mas também nos pilotos. Na década de 50 e 60, iniciou-se o uso para supressão do apetite. E aí começou a ver, bom, se pode ser utilizado para diminuir o apetite, então pode ser utilizado como um anorexígeno, certo? Para indivíduos que têm obesidade. E, de repente, tratar a obesidade. Isso foi feito por muito tempo, até hoje ainda é utilizado, mas hoje já não é tão aprovado. Apesar de ter tido em 2017 o Senado Federal liberado, a Anvisa nunca liberou mais o uso. Tá? O uso é muito restrito dessas substâncias como anorexígeno. Já botei isso aqui. Dessas substâncias, uma delas que é mais utilizada, ou uma das que é mais conhecidas, é o metilfenidato, né? Que o nome comercial lá, Ritalina, o Concerta, né, que também é um derivado, já vem de longa data. Se vocês verem esse Take Your Pills, que é o documentário, vocês vão ver que vai falar bastante disso e mostrar os casos disso. Então, eles são substâncias, o metilfenidato é uma derivado anfetamínico de liberação imediata. Tem tanta apresentação, liberação imediata, liberação sustentada e liberação prolongada. Então, vai depender do que você quer. Geralmente, as doses são entre 5 a 10 miligramas, dadas de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas.
pode ser dado até 20 miligramas 4 vezes ao dia. É o máximo, é o teto de uso, né? Metabolismo é hepático, certo? Demora um tempo para ele ser completamente eliminado do organismo. Para vocês terem uma ideia, olha esse primeiro gráfico aqui de 2012. A produção anual de metilfenidato no Brasil em quilos. Então, veja, ele compara durante 2002 a 2006. Olha aqui, isso já está, vocês veem que esse gráfico já não é recente. Mas olha como aumentou demais a produção anual. Isso começou a ser disseminado. Aqui um gráfico, uma fonte de 2011, que é a produção de metilfenidato no mundo, em toneladas. Olha, por 16 anos, vejo, na década de 90, em 1990, depois em 2006. Olha aqui o aumento. Então isso começou a se disseminar. Claro, o ritmo de vida mudou, a sociedade mudou, houve um boom populacional, enfim, a coisa começou a mudar e os problemas começaram a surgir e as soluções farmacológicas começaram também a ser disseminadas, né? Outra substância que também vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, vão ouvir bastante, é o Adderall. O Adderall é outro derivado, são 4 anfetaminas juntas, que é a dextroanfetamina, o sacarato, o sulfato de levoanfetamina e o aspartato da mesma levoanfetamina. Então, são 4 tipos de substâncias aqui, 4 tipos de anfetaminas são conjugados. Quando usado o Adderall, então Adderall, Venvance, Concerta, a Ritalina, esses 4 são utilizados, como vocês estão vendo aqui, principalmente em transtornos de déficit de aprendizado, de atenção e hiperatividade, porque eles atuam no cérebro em uma região que é a região do prazer e vai estar relacionado com as emoções, que vai estar associada a processos cognitivos de atenção, que é uma descarga exacerbada de catecolaminas no cérebro. Principalmente, como vocês podem ver, da dopamina. No uso ilícito, isso vai explicar, como eu comentei a aula passada, e vou comentar hoje de novo, por que a descarga excessiva de dopamina em regiões límbicas cerebrais leva à potencialização de uma dependência química e, como consequência, a adição daquele indivíduo. O que acontece? Normalmente, como é que é a neurotransmissão? Aquilo que a gente viu lá, o NET, o recaptador, é uma das formas de regulação dos níveis sinápticos, da fenda sináptica do neurotransmissor. Ele joga esse neurotransmissor para dentro, onde ele pode ser metabolizado, ressintetizado, rearmazenado, liberado novamente em um período posterior. Na fenda sináptica, está lá os meus receptores pós-sinápticos na célula efetora. O que acontece quando eu uso as anfetaminas, né? Elas invertem o sentido. Elas podem inverter o sentido desse recaptador. E mais, elas podem, uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, se acumular na vesícula e favorecer ainda mais a liberação daquela noradrenalina que estava na vesícula. Que, olha, vejam, ela vem dentro do citoplasma, ela vai ser carreada, porque ela também é um análogo semelhante à catecolamina, então ela também é transportada pelo transportador VMAT2 para o interior da vesícula, só que isso vai encher a vesícula e vai forçar a saída de mais neurotransmissor, forçando mais ainda, através do transporte invertido, mais neurotransmissor para a fenda. Mais neurotransmissor para a fenda. E algumas dessas substâncias podem também fazer uma vez de agonista misto. Elas podem atuar no neurotransmissor, no receptor. Então você, olha só, olha como era a sinapse normal, olha como ela fica cheia de neurotransmissor e da substância. Então a cascata de efeito é grande. Você potencializou isso. Tem
Tem indicações clínicas? Tem. Eu comentei uma delas. Está aqui, ó. Uma das principais indicações clínicas é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Só essa indicação clínica? Não. Narcolepsia, por quê? Essas substâncias vão atuar lá no hipotálamo regulando a vigília, né? Sono-vigília. Narcolepsia é o quê? Exacerbação do sono. Então você, com essa substância, você exacerba a vigília. Então você regula indivíduos que têm narcolepsia. E outras aplicações secundárias. Depressão secundária, por exemplo, em pacientes com HIV, né, com a AIDS. Esclerose múltipla, porque tem algumas alterações de neurotransmissores em determinadas regiões que vai favorecer, pode favorecer, tá? Depressão pós-acidente vascular, cefálico. Alguns casos de demência, mas aí, de novo, aí como coadjuvante. Somente também vai estar associada à depressão, né? Depressão resistente a tratamento, você pode utilizar, sempre como coadjuvante. E na obesidade, que a gente já comentou, como anorexígeno, supressor de apetite. Só que na obesidade, o risco dos efeitos adversos dessas substâncias é muito grande. Então, aplicar isso no indivíduo obeso é em último caso. Na obesidade, a primeira coisa a se fazer é mudança de estilo de vida. Quem assiste aqui Quilos Mortais na TV a cabo, sabe que a primeira coisa, indicação, vocês veem lá que não tem indicação farmacológica. E aqueles indivíduos, eles têm muitos problemas, o doutor Nau Zaradan. Então, aqueles indivíduos têm muitos problemas psiquiátricos. Eles têm muitas alterações de depressão, ansiedade e descontam na comida. Por quê? Vou mostrar para vocês como é o mecanismo fisiológico disso. Porque vai atuar no centro de emoções. Como é que é a atuação disso no TDAH, a indicação? Vejam, da frenologia e do conhecimento que nós temos do processo cognitivo, da memória, por assim dizer, o meu córtex, o nosso córtex dorsolateral, que é essa porçãozinha aqui mais acima, né? É o pré-frontal mais acima. E também o pré-frontal mais abaixo, vejam, elas têm particularidades. O que é a memória de trabalho? Eu chamo a atenção para vocês, assistam às 2 aulas que eu fiz lá de memória e aprendizado, fisiologia, memória e aprendizado. Memória de trabalho é uma memória muito rápida, fugaz, que serve para nos manter em dinâmica do dia a dia, ao ambiente externo. Então, isso é memória de trabalho. Então, se você está passando na rua, você vê o telefone de um consultório, uma clínica de estética, por exemplo. Tem lá o telefone, você quer anotar, você não tem onde anotar, você vai pegar o celular e tal, mas você está passando de carro, aí você viu o número, aí você continua repetindo aquele número, aí você anota no celular. Salvei. Imediatamente depois, você não lembra mais aquele número. Se eu te perguntar 2 minutos depois, você não lembra mais. Isso é memória de trabalho. Ela serviu, por exemplo, nós vamos ao cinema. É um exemplo que eu dou, inclusive, na aula. Nós vamos ao cinema. Hoje. Então, nós vamos lá, vamos comprar na bilheteria, vai ter um rapaz ou uma moça lá na bilheteria, vai nos vender, nós vamos ver o filme. Se amanhã eu perguntar para vocês quem é que estava na bilheteria, vocês não vão lembrar. Vocês vão provavelmente lembrar do filme, do ator principal, dos atores principais, do enredo, da batalha, ou lá o que for, qual for o filme, o gênero do filme. Mas vocês não vão lembrar quem era a pessoa que estava vendendo pipoca ou estava atendendo. Então, aquilo ali só serviu para um contínuo. Um contínuo. A memória é um contínuo. Quando você está lendo um livro, então, como é que você lê o livro? Você vai ler a primeira palavra. Então vamos dizer que a primeira palavra é carro. Você vai ler um C, o teu cérebro ele vai ler assim, ó, C-A. Aí ele já vai procurar no registro o que tem começo C-A. Se tiver um R depois, ele vai continuar procurando. Tem 2 R, já sabe que é carro, ele já pulou. Ele não vai nem ler o O, ele já vai adiante. É assim que você vai fazendo a leitura. E a memória de trabalho, no caso da leitura, o que ela é? Você leu a primeira frase. Se eu perguntar a você assim, qual é a segunda palavra da primeira frase? Sem você olhar, você não vai lembrar.
Mas você lembrou tempo suficiente para aquilo fazer sentido. Você está entendendo? Para aquilo se encaixar. Isso é memória de trabalho. A região é essa região mais à frente, pré-frontal, dorso lateral, mais acima, tá certo? Por isso que eu disse que o córtex pré-frontal é um filtro. Essa região ventromedial, mais abaixo, ela está relacionada com a memória de trabalho, obviamente. Então isso aqui está relacionado, e isso se comunica através de milhares de sinapses, para que uma vez que eu vi aquilo ali, eu vou tomar uma decisão e planejar. Eu vou planejar e tomar uma decisão. Aquilo é importante? É. Então eu vou planejar. Aquilo não é importante? Eu nem vou lembrar. E existe uma outra região importante que está relacionada com essas duas, que é no córtex parietal, que é uma região de orientação de atenção. Que vocês fazem, por exemplo, agora. A atenção de vocês está orientada para cá. Espero, né? A atenção de vocês está orientada para cá. Para o Meet, para essa aula. Quem está fazendo isso é o córtex parietal associado ao dorso lateral pré-frontal com o ventromedial. Essa comunicação toda que está rolando aí, que está mantendo vocês aqui. E está mantendo a memória de trabalho de vocês associada a outras regiões, associada ao sistema límbico, aos gânglios da base. Aí tem outras regiões que vão intrincar isso. Por exemplo, o cingulado anterior ventral. Vamos ver, tá aqui, ó. Cingulado anterior ventral. Tá vendo? Que é aqui. E o cingulado anterior dorsal. Então, toda essa porção do cingulado aqui, o que ela faz? Componentes afetivos e cognitivos de controle executivo. Então, eles vão... Vejam, tudo está interligado. O cingulado, ele já tem um controle afetivo, de afeto, de emoção, porque ele está relacionado com a amígdala. Vocês estão vendo aqui, basolateral. A amígdala basolateral senta as emoções. Tá? É lá que você tem descargas, principalmente dopaminérgica, glutamatérgica. E quanto mais carga emocional tem numa situação, mais você registra aquela situação por mais tempo. Então a memória, ela está totalmente associada à carga emocional. Por exemplo, vocês são jovens, não vão lembrar o que estavam fazendo no dia que o Senna morreu. Mas vocês vão lembrar, por exemplo, o que estavam fazendo, se gostam de futebol, por exemplo, quando o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Aonde vocês estavam? Eu imagino que a maioria aqui estava vendo o jogo. No dia que o Michael Jackson morreu, por exemplo. Por quê? Porque é um dia onde teve uma... Ou, por exemplo, aí particularidade da vida de cada um. Primeiro beijo. Quando passaram em medicina. Onde vocês estavam, o que vocês fizeram. Quando souberam do resultado, estava onde. Vão lembrar a comida preferida de vocês, que é feita pela tia, pela mãe, pela avó, pela irmã, sei lá. O Otávio lembra que estava comendo. Porque são dias com muita carga emocional. Então, quando tem muita carga emocional, você registra aquilo ali, às vezes até pela vida inteira. A menos, claro, que você tem um processo neurodegenerativo, uma demência. Uma demência tipo Alzheimer, ou outra demência, outro processo de demência semelhante. Onde você aí vai ter comprometimento de neurotransmissão e de neurônios dessas três regiões. Aí você esquece aquilo. Esquece gradativamente, você não vai esquecer o mais antigo, você vai esquecer o mais recente para o mais antigo. Tá certo? Então, substâncias centrais podem fazer alteração aí, vão atuar nessas comunicações. Os gânglios da base, como eu falei, vão ter importante função, que é esse circuito frontoestriatal, núcleo accumbens, putamen. Essas regiões, então, elas são ricas em neurotransmissão, ó, catecolaminérgica, noradrenalina, vias azuis, dopamina, vias vermelhas. Estão vendo?
Ó, aqui na figura do lado, controle executivo, córtico cerebelar. Estão vendo? Em azul, controle executivo. Então, a dopamina, qual é o papel dela? Planejamento e início de resposta motora, reação à novidade, processamento de recompensa. Nós temos área do prazer no cérebro. Essa área do prazer do cérebro, ela tem uma grande presença de neurotransmissão dopaminérgica central. Então, substâncias que sejam análogas a catecolaminas, agonistas adrenérgicos, se uma vez utilizadas, e são substâncias lipossolúveis que adentrem ao sistema nervoso central, elas podem provocar alteração de neurotransmissão e, consequentemente, alterar respostas aos estímulos. Qual o papel da noradrenalina nessas regiões? Modulação de excitação, relações sinais-ruído. Então, também resposta ao meio, né? Então, o que é esse controle executivo aqui? Coordenar, planejar e objetivar a resposta, o meu comportamento em relação ao meio. Memória operacional. O que é memória operacional? Por exemplo, amarrar um cadarço. É uma memória operacional. Está fazendo uma operação ali. Tá? Que é memória de procedimentos. O que mais? Adaptação flexível ao contexto externo. Uma resposta ao meio externo. Isso aqui é o que vai estar alterado, por exemplo, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muito dessas comunicações dopamina noradrenalina. Vai estar para menos. E aí, o que acontece? Principalmente na região do córtex parietal. E aí, o que acontece? O indivíduo não tem concentração, ele não mantém atenção num foco só. E aí, ele faz a patologia. Vocês entenderam? Veja como é intrincado isso. Como e é bonito pra caramba de se ver essa parte do estudo da neurofisiologia, dos neurotransmissores, das sinapses, da intercomunicação entre as áreas. É muito sensacional. É muito, muito, muito legal. E essa região que vocês estão vendo aqui, núcleo accumbens, putame, que são os gânglios da base. Olha aqui, ó, núcleo accumbens, substância negra. Olha o córtex frontal aqui, orbital, região límbica, né? Área tegmental ventral aqui, ó. Vejam que eu tenho uma exacerbação nessa região toda aqui. Eu tenho marcante a presença, olha aqui, ó, tá aqui desenhadinho, de receptores dopaminérgicos tipo 1. Olha aqui, ó, a dopamina aqui, ó. E o que é esse complexo todo de comunicação aqui? É a área de prazer nossa. Toda essa região aqui, essa comunicação, vai levar ao estímulo de recompensa. Ó. Uma vez ativado, o córtex frontal vai estimular uma descarga dopaminérgica no núcleo accumbens, que vai se comunicar com a substância negra, o pallidum. Para quê? Para me exacerbar aquele processo. Eu vou sentir prazer naquilo. Eu vou sentir alterações, níveis conscientes, inconscientes, periféricos, centrais e periféricos. Então, quando eu jogo, os cleptomaníacos, quando eu faço compras, quando eu utilizo substâncias, ato sexual, quando eu como. Deu para... Tá dando para entender a relação?
Isso, Otávio. O Otávio perguntou se teria, com o uso disso, se eu teria uma retroalimentação, né? Uma amplificação com uma retroalimentação. Exatamente. Exatamente. Eu vou ter quase um processo de retroalimentação e uma amplificação. Então, quanto mais eu usar, mais eu vou exacerbar, por exemplo, uma substância dessa, mais eu vou exacerbar essa comunicação dopaminérgica e essa região. Eu vou mudar isso que eu disse para vocês. Eu vou fazer uma plasticidade. Plasticidade forçada pela substância. E isso vai me gerar dependência. Quanto mais tempo eu usar, mais eu fixo essa plasticidade. Mais difícil é de eu voltar com ela. Entenderam isso? Qual é a ideia do doping acadêmico? Sim. O João perguntou o seguinte. Vejam aí no chat. Ali no Drug Addiction, seria dependência psicológica, mas não química. Veja, a ideia é, por decorrência do uso químico, eu levei a uma dependência psicológica que, por final, vai gerar uma dependência física. Vai estar associado. Vamos pegar aqui indivíduos que usam substâncias constantemente, entenderam? Vamos lá. Então, qual foi a nossa proposta aqui em fazer esse trabalho que a gente fez com a Lafarme, tá? Que é o doping acadêmico. Vejam, são substâncias estimulantes. Então, substâncias que atuam em áreas de atenção, de cognição, de planejamento de ação, podem ser interessantes, concordam? Você está fazendo uma prova, se eu vou estimular todo esse processo, eu posso melhorar o teu desempenho numa prova. Então, é o que a gente chama de doping acadêmico. E aí, que é o uso não clínico dessas substâncias, dos derivados da anfetamina. Um uso recreativo, quer dizer, aumentando o tempo de vigília, você vai ficar menos cansado, aparentemente, mais disposto. No caso do uso estético, os indivíduos que usam isso para emagrecimento. E no caso do que importa para a gente, é um uso de aprimoramento cognitivo. Né? Melhora da capacidade mnemônica. Melhora da atenção, aprendizado, memórias, funções executivas. Vocês conhecem esse filme? Que é o Sem Limite? O Limitless? Se não me engano, é esse o título. Já viram? O que é esse filme? Então vejo. É com Bradley Cooper. Ele recebe, eu não vou contar como acontece, mas ele recebe uma substância, um comprimido, que ele tomou ali, antes de subir essas escadas, que tem um potencial, até então, que ele desconhecia completamente, mas de melhora de disposição. Porque ele é um escritor, mas ele é aquele escritor meio já desiludido, não tem sucesso, já tentou várias vezes. E aí ele tomou a substância, um pouquinho antes de chegar aí, e a substância vai começar a fazer efeito. E essa substância seria um análogo desse processo. Aí no filme é uma substância nova, mas seria mais ou menos a ideia do uso da anfetamina como doping, né? Mnemônico, digamos assim. Essa substância amplifica, é legal que presta atenção, analogicamente, por uma analogia, eles estão fazendo como se gerasse luz, né, nele. Estão vendo? Ele estava cego, mas agora ele consegue ver. Então, é isso, ampliou a capacidade de percepção dele, de atenção, dos sentidos. Isso não vai acontecer com as anfetaminas, tá? Só para dizer para vocês. Isso obviamente é uma... Mas a ideia é que todo mundo quer achar uma substância que provoque isto. Essa mulher acho que é a senhoria lá, é a dona do imóvel onde ele aluga, né? Então ela está cobrando o dinheiro dele.
E aí ele começa a dizer, ó, ela fica assustada porque ele mostra a percepção toda dele em relação a ela, ele identifica tudo. Em poucos segundos ele identificou tudo. Ó, ele começa a... assim, não tem uma substância que vai fazer isso, tá? Não tem exatamente isso. Aí ele observa que ela lê o livro, ele aí, olha só, ele pega, olha que interessante, ele identifica só pelo título do livro que ele já tinha visto em algum lugar, então ele sabe que ela estuda direito, que ela, enfim, tipo um Sherlock Holmes. Tá? Então, isso é a ideia do doping acadêmico. E aí vocês podem ver que tem vários trabalhos, aqui um trabalho de 2014, ó, os efeitos cognitivos do metilfenidato em indivíduos saudáveis, né, voluntários, estudo de casos, né, de doses de estudo, né, uma revisão aqui. Outra aqui é o uso de metilfenidato em estudantes da área médica, né, uma revisão sistêmica. Aqui dois estudos nacionais, uso não prescrito, cloridrato e metilfenidato em estudantes universitários. Ritalina, droga de ameaça, que ameaça a inteligência. Então, veja, tem vários trabalhos que já tratam sobre isso. Então, um tema que já vem sendo observado. E aí nós fizemos um questionário, passamos o questionário. A gente queria saber, era anônimo, tá? Quem fez uso e a descrição, como é que fazia para conseguir, o que sentia. Aí tem vários, olha, um amigo pediu para uma pessoa que usava Ritalina para seu distúrbio de TDAH vender alguns comprimidos para ele, para que ele conseguisse estudar melhor para aquela semana de muitas provas. Apresentei taquicardia e cefaleia como principais efeitos colaterais. O período de tempo em que percebo fisicamente, cognitivamente melhor é curto, em torno de 60 minutos. Na verdade, eu utilizo o Venvance. Utilizo quando preciso estudar grande quantidade de conteúdo em curto período de tempo em disciplinas mais complexas. A parte ruim é o esgotamento. Presta atenção aqui. A parte ruim é o esgotamento após a ação do remédio com rotina. Como tomo excepcionalmente às vésperas da avaliação, logo após fico bem cansada. Sei dos riscos, porém faço uso da estratégia. Fala, Otávio. O uso dessa substância favoreceria o processo de formação da memória ou o seu recrutamento ou os dois? Não, na verdade é o seguinte, o uso dessa substância, ela, por um curtíssimo período de tempo, e bem quando o teu corpo ainda não tem sensibilidade, ainda é sensível a elas, você vai ter mais ou menos uma melhora de atenção e uma melhora da memória de curta duração. É o que mais ou menos é descrito em torno disso. Mas com o passar do tempo, o cérebro ele precisa de descanso. Não adianta. Porque se você mantiver ele por um período muito longo em atividade, ele vai desligar. Ele vai chegar à exaustão e vai desligar. É o que você vê, por exemplo, por que tem muito acidente com motorista de caminhão, no início da manhã? Porque eles fazem uso de substâncias estimulantes na noite anterior, passam a noite toda sem dormir, só que o cérebro precisa descansar. E aí eles desligam, quase como uma narcolepsia. Eles desligam e provocam um acidente, entenderam? Então, assim, você tem um efeito muito fugaz, tá? Principalmente na atenção e nessa retenção de curta duração, num tipo de memória que é conhecida como de curta duração, bem breve, mas que vai gerar... Deixa eu voltar lá naquele slide anterior para vocês. Então, ela vai liberar, por exemplo, serotonina. Serotonina é euforizante. É um neurotransmissor euforizante. Vai ter liberação de glutamato. Glutamato é o principal neurotransmissor estimulante do cérebro, né, do corpo. É o mesmo glutamato que vocês viram nas vias da dor, tá? As vias são muito parecidas. Tem receptor NMDA, AMPA. O hipocampo, que é a região de formação das memórias, ele é rico em receptores glutamatérgicos, tá certo? Então, vai ter estímulo de receptores glutamatérgicos,
No caso do efeito anorexígeno, eu tenho a liberação de dopamina em áreas do hipotálamo lateral que vão provocar esse efeito anorexígeno. Então, no caso do anorexígeno, é região hipotálamo lateral, tá? Dos núcleos hipotalâmicos, a descarga dopaminérgica. Qual é o efeito? Anorexígeno. Ao mesmo tempo, eu tenho a liberação de serotonina. Serotonina, em diversas regiões, principalmente o sistema límbico, vai provocar um efeito euforizante. E, ao mesmo tempo, eu tenho liberação de glutamato, tá? Em regiões corticais, que vai provocar uma hiperatividade, uma hiperativação daquele indivíduo. O cérebro daquele indivíduo, tá? E aí, como consequência, do caso da dopamina, elas são substâncias que podem ser utilizadas para anorexia. Deixa eu voltar lá. Está aqui. Como supressores do apetite. Então, a fepramona, fenproporex, o mazindol, a fentermina, bensfetermina. Só que essa substância, é o que eu falei para vocês, os efeitos adversos são muito grandes. Veja. Elas podem aumentar o estado de ansiedade. Elas podem causar com isso agitação, irritabilidade, insônia. Quer dizer, você acaba... Por quê? Vejam, quando eu exacerbar essa plasticidade... Então, eu vou utilizando. Eu estou fazendo uma plasticidade forçada química, que é o que a gente conhece como tolerância, que eu disse para vocês que é muito semelhante à dependência. Tolerância farmacodinâmica aqui. Eu alterei essa estrutura, esse arcabouço, essa estrutura. O que acontece? Uma vez que isso foi feito por um período de tempo que vai variar de indivíduo para indivíduo, mas um período de tempo mínimo, dependendo de indivíduo para indivíduo, eu não consigo mais voltar. E como eu não consigo mais voltar, eu começo a ter efeitos agora opostos quando eu não uso, que é a dependência. Então eu vou ter insônia, eu vou ter muito apetite. Então eu faço uma dependência, né, que é um mecanismo muito parecido com a tolerância. Então essas substâncias, elas não devem exceder o período de 12 semanas. No caso, por exemplo, TDAH. Fazendo TDAH, o ideal é que não exceda, porque se exceder, as consequências deletérias do uso disso, vocês vão ver nesse take or pills, são indivíduos que tomam durante a vida inteira, desde novinhos. E eles contam lá os efeitos deletérios no organismo deles. Vejam o documentário, Take Your Pills. Então vai gerar constipação, boca seca, hipertensão, taquicardias. Aqui depois eu passo para vocês esse documentário. É um documentário, vocês podem também procurar, de repente encontram, eu não sei. É um documentário sobre metanfetaminas, tá? Do National Geographic. Excelente esse documentário também. Eu indico. Então essas substâncias anfetaminas, elas vão provocar efeitos deletérios muito grandes. Porque, vejam, elas são análogas, elas são agonistas adrenérgicos. Tanto efeitos centrais quanto efeitos periféricos. Então, o uso disso não é indicado nem para doping acadêmico, nem para como anorexígeno, não, é extremo. O uso como anorexígeno são em situações muito extremas e que nada deu certo antes. Tá? Por último, para a gente fechar essa parte, a cocaína. Cocaína é um anestésico local, né, um bloqueador de canais de sódio, foi o primeiro anestésico a ser descoberto, né? Mas a cocaína é um agonista adrenérgico indireto. Ela bloqueia a recaptação. É um mecanismo diferente da anfetamina. Ela bloqueia a recaptação das catecolaminas. Como consequência, ela exacerba essa neurotransmissão catecolaminérgica, central e periférica, de dopamina, nora e adrenalina. Então, veja, vai ter um efeito muito semelhante à das anfetaminas. É um estimulante. É um estimulante central. Vai provocar euforia, tá?
Normalmente, a cocaína é utilizada como speedball, associada à heroína em viciados. Porque a cocaína, ela gera um prazer apetitivo, descrito como apetitivo. Lá naquela zona do prazer, tem liberação exacerbada de dopamina. Então eu vou ter um prazer muito mais apetitivo com a cocaína. Né? Uma atividade insaciável que vai incentivar a adição. Então vou procurar mais. E a heroína é um prazer saciativo, quer dizer, equilibra. Eles usam junto para dar um equilíbrio disso, para o cara não ficar tão adicto. Vai, tá? Mas é como se cortasse a viagem ruim da cocaína com a heroína, entenderam? Geralmente é associado também ao álcool, tá? O etanol. Agora, quais são os efeitos adversos? A cocaína, por estimular, ser um potente estimulador adrenérgico, ela vai aumentar a demanda de oxigênio do miocárdio. Então, imagina, se eu tenho, por exemplo, um paciente que já tem um início de um processo aterosclerótico, esse aumento da demanda do coração, porque vai aumentar o inotropismo, o cronotropismo, o dromotropismo. Então, isso vai aumentar a frequência, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a demanda de oxigênio do coração. Mas se eu tenho já um processo aterosclerótico, vai ser limitada, essa demanda não vai ser coberta. O músculo liso vascular, num processo aterosclerótico, uma vasoconstrição desse músculo liso vascular é prejudicial, aumenta mais ainda a produção de óxido nítrico, de endotelina. E, por fim, acelera essa aterosclerose, vai acelerar com isso a lesão e a potencialização da cascata de coagulação, então com trombose. Então vai acelerar um processo aterosclerótico. Aqui a dinâmica desse, e o que vai levar à consequência disso. Então a cocaína, ela diminui a recaptação da noradrenalina, ela aumenta a produção de endotelina, que é um vasoconstritor, ela diminui a produção de óxido nítrico, então aumenta mais ainda a vasoconstrição. Esse aumento da vasoconstrição, com aumento de endotelina, aumento de atividade adrenérgica, leva a uma isquemia com o passar do tempo. Essa isquemia vai desencadear o processo de angina. A isquemia ainda vai desencadear um processo de arritmia. E, obviamente, isso vai estar associado a um infarto agudo do miocárdio. Associado a todo esse processo, com o passar do tempo, a cocaína, ela aumenta a ativação, aumenta a atividade do inibidor do ativador de plasminogênio. Aumenta a ativação e agregação plaquetária, aumenta a permeabilidade endotelial, com isso leva a trombose coronária, que associada à isquemia vai dar o infarto agudo, que associado à atividade adrenérgica aumentada vai fazer hipertrofia com fibrose, com remodelamento cardíaco, que vai entrar num quadro de insuficiência cardíaca, e aí eu não preciso continuar todo o desencadear desse processo negativo. Então, veja, quanto mais o indivíduo usar, ao longo do tempo, tudo isso aqui vai se desenvolver. Então, muitos dos indivíduos que são dependentes químicos de cocaína, ao longo do tempo, eles vão provocando danos irreversíveis ao músculo cardíaco. Entenderam?